Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa noite de sábado maravilhosa, a qual nos preparou o Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês e hoje nós vamos tratar sobre o seguinte tema: Jesus vai voltar? O que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos revela sobre a volta de Jesus? Porque nós sabemos que tem pessoas que acreditam na volta de Jesus. Existem aquelas que ainda não acreditam, então nós vamos estar conversando sobre este assunto que é tão importante neste momento aí com vocês. E o meu convidado especial é o pastor Júnior, que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Paracambi. Que Deus te abençoe, pastor Júnior, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós vamos iniciar este momento orando e logo em seguida eu já passo aí para o pastor Júnior em nome do Senhor Jesus. Você que pode, feche seus olhos e ore junto conosco. Deus, em tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos colocamos nesta noite. Pai, tu és santo, tu és poderoso, és digno de glória. Muito obrigado por este momento que o Senhor já tem nos permitido de estarmos na tua presença para ensinarmos a tua palavra que liberta, que transforma a vida do ser humano. Pai, usa o pastor Júnior aqui nesta noite, me usa, a irmã Viviane também, fala conosco, é que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Amém, pastor Júnior. Pastor Júnior, vamos então tratar sobre esse tema. Jesus vai voltar. O que a Bíblia nos fala? Pastor Júnior, paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém. Pai do Senhor, que tema, né? Tema maravilhoso esse. Que nos fala? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai falar acerca da ressurreição e da vinda de Jesus. E o interessante é que no 14, ele diz, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, porque nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precedemos, deremos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Né? É glorioso, né? A palavra é gloriosa. E tratando, né, a vinda de Cristo, né, a sua morte, sua ressurreição e a volta de Cristo. Né? Muitos não acreditam, mas a palavra do Senhor vai dizer, né, até mesmo nos tempos de Noé, Noé passou ali 120 anos pregando, né, ou até mais, construindo na arca. E o que as pessoas, muitos não acreditaram, né, que viria um dilúvio, viria uma forte chuva, até porque naquele lugar parece que nunca havia chovido, né, fortemente. Eles nunca tinham visto cair água do céu assim de uma forma tão forte. E então, assim, para eles era sempre algo como se fosse algo assim que impossível de acontecer, mas nós servimos o Deus do impossível, né? E se ele falou, a palavra do Senhor diz, né? Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele tem prometido, com certeza ele cumpre, porque ele é um Deus que vela pela sua palavra, né? Então, nós sabemos que o Senhor, no tempo dele, nós sabemos que o Senhor voltará. Nosso Jesus voltará. E lá em Mateus, peraí que eu estou enfolhado com as Bíblias aqui. Em Mateus 24, o Evangelho de Mateus vai tratar melhor sobre isso, vai falar mais sobre isso, e onde fala sobre o princípio das dores, e também vai falar sobre a vinda do Filho do Homem.
fala sobre grande tribulação. Às vezes a gente muitas vezes fica pensando, né? Tanta coisa diferente acontecendo, e tanta coisa diferente acontecendo, e a gente fica pensando, né? Será que o Senhor Jesus volta nessa geração? Será que demora mais um pouco? A gente fica bem pensativo em relação a isso. Mas a palavra do Senhor, em Mateus 24, versículo 36, ela vai dizer: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do Senhor, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como a gente falou aqui, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante que a gente repara nisso aí, é porque, e até preocupante, é porque o Senhor levou apenas Noé e a sua família. Então o Senhor não está preocupado com quantidade, o Senhor está preocupado com qualidade, né? A qualidade do nosso louvor, da nossa oração, né? A nossa fidelidade. Então, assim, havia toda ali uma população, não sei precisamente quantos, mas ali o Senhor levou somente Noé e a sua família, e ali 2 de cada espécie, né? Como a palavra sabe, todo mundo sabe. E assim também a gente fica pensando na volta do Senhor, porque muitas pessoas brincam, né, de ser crente, brincam de ser cristão. Hoje em dia a gente está vendo muito isso, né? A fidelidade, né, do Senhor, ela precisa estar em primeiro lugar, né? Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos, porque a palavra do Senhor, quando ela vai falar que quando ela diz, o Senhor diz: apartai-vos de mim que não vos conheço, né? Naquele dia do juízo, apartai-vos de mim que não vos conheço. Aí a pessoa, né, em questão diz assim: mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome, né? Alguém que estava dentro do contexto bíblico, né? Não era alguém de fora, não era alguém que estava lá nos bailes da vida, nos bares da vida, não é alguém que estava lá no mundo, é alguém que falou, que vai retrucar ali com o Senhor, mas eu preguei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei. Era alguém que estava ali, e vamos colocar, dizer assim, estava no fogo, mas a gente não sabe que fogo estranho, não sei. Mas, de certa forma, a gente sabe também que existem, né, homens e mulheres de Deus, existem homens e mulheres que Deus usa, né? Também tem isso. Mas a gente sabe, e há uma parábola do Senhor, a parábola do joio e do trigo, ela vai dizer que o joio e o trigo vão crescer juntos, mas só cabe a ele arrancar. Então é muito preocupante nesse sentido, né? A gente precisa estar sempre com a palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, vai dizer, né? Examinai o homem, pois a si mesmo, né? A gente tem que estar sempre se examinando todos os dias, né? Fazendo uma reflexão da nossa vivência com Cristo. Amém? Vou passar um pouquinho para a Viviane aqui. A paz do Senhor, irmã Viviane, boa noite. Que tema forte, né? Verdade. Que maravilha. Você sabe que eu estava ouvindo aqui vocês conversando sobre esse tema e me fez lembrar que desde novinha eu ouvia falar: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus vai vir buscar a igreja. E eu não nasci num lar cristão, mas a minha parentela já era cristã. E aí eu tinha um tio que já dorme no Senhor, e ele falava assim, ele carinhosamente ele chamava: nega, você vai ser cristã, nega, Jesus está vindo buscar. E aí, para a glória de Deus, fui alcançada por essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo.
E quando eu olho para a palavra, e é o que eu digo para vocês aqui, na minha breve participação com o meu esposo, quando eu olhei para a palavra, de que lâmpada para meus pés e luz para meu caminho, a tua palavra, Senhor, nós entendemos que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, nós precisamos conhecer e viver a palavra. E a palavra diz que Jesus vai voltar. Então, eu creio na palavra de Deus. E nós estamos vendo muitos sinais acontecendo. Ainda não é o princípio das dores, porém, os sinais já estão acontecendo. Eu outrora pensava assim, está muito longe, não vai ser na nossa geração, não, antes de aceitar Jesus. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para os acontecimentos, nós estamos vendo que a palavra está se cumprindo. Então, não vai dar tempo de se preparar para essa volta de Jesus, porque não se sabe o dia, não se sabe a hora. É necessário se preparar todos os dias. É necessário estarmos preparados, vigilantes, prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que ao que perseverar até o fim será salvo. Se fala de perseverança porque não vai ser fácil. Que Deus abençoe a sua vida, jovem Jonathan. Em nome de Jesus, Amém. e a todos aqueles que estão acompanhando essa conversa, esse bate-papo abençoado, ungido, com esse tema maravilhoso. Jesus vai voltar? Sim, Jesus vai voltar. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Se a palavra diz, já está dito. Deus abençoe e fique na paz. Amém, é verdade, irmã Josiane, Viviane, estou trocando aqui com Josiane, me perdoa. Essa palavra, esse tema é um tema muito abençoado, mas é um tema que muitas pessoas não estão dando mais aquele valor. Hoje, a gente não pode dizer que em todos os lugares, mas hoje mais se prega sobre prosperidade. Não sei se vocês já observaram, é lógico que Deus prospera, Deus abençoa, mas é preciso pregar sobre a salvação, sobre a volta de Jesus. E hoje há muitas igrejas, e claro que tem grande parte que prega, mas existem algumas que já não falam mais de salvação, e é um tema muito importante, a qual deve ser tratado sim. Igual, existem pessoas que creem na volta do Senhor Jesus, nós cremos, porque como a irmã Josiane disse, está na palavra, o que está na palavra é verdade, né? A própria Bíblia nos diz, conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Mas existe ainda aquelas pessoas que insistem em dizer que Jesus não vai voltar. Igual, eu tenho o costume de gravar vídeo shorts aqui no YouTube, aqui no canal, não sei se vocês já viram, mas um dia eu fui falar da volta de Jesus, duas pessoas que eu nem conheço se levantou contra a minha vida, falando palavrão, várias coisas, sendo que eu estava ali só pregando a verdade, que é a palavra, entendeu? E por mais que as pessoas tentem dizer, Jesus não vai voltar, ele vai voltar sim. Sabe por quê? Quando a gente vai lá para o livro de João, no capítulo 14, eu não sei se o senhor, pastor Júnior, a irmã Viviane, já viram, mas lá no livro de João, no capítulo 14, diz assim, diz que Jesus falou, eu estou indo, mas vou preparar lugar para vocês e vou voltar novamente. Então, neste versículo, nós vemos que ele fez uma promessa, aquilo que o pastor Júnior falou, né, que no livro de Números está escrito que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa, não foi isso, pastor? Amém. Então Jesus falou, então ele vai cumprir. Aí eu estava observando aqui o senhor falando, no começo, sobre ali Noé, que veio o dilúvio, né? E hoje, se nós formos observar, a irmã Josiane Viviane ainda está aí, né? Aqui, vamos nesse bate-bola aí. Aí, o irmã Viviane, se a gente for reparar com a época de Noé e trazer hoje para os nossos dias, o que nós vamos observar que está acontecendo a mesma coisa. Noé, naquela época, como o pastor Júnior falou, ele está certíssimo. Noé falou, e o povo continuava com o coração endurecido. E hoje,
a gente está pregando, as igrejas estão pregando, e as pessoas continuam não dando crédito, com o coração endurecido, mas vai chegar um momento, vai chegar a hora que vamos chegar no fim. E aqueles que não se arrependerem, vai ser tarde demais, né, irmão Viviane? É verdade, meu irmão, assim como aconteceu, né? Chamaram Noé de loucos, né? Conjecturando com as nossas palavras, porque ele estava em obediência, né? Ele obedeceu à voz do Senhor, e assim ele construiu, e assim ele. E o interessante foi que apenas a família de Noé. E aí nós podemos parar para pensar: será que eles creram no que Noé falou a eles? Será que eles Verdade. foram? Que tipo de influência o pai teve para com os filhos, o marido para com a esposa? O que eu sei é que o propósito se cumpriu, que foi através da família de Noé. E hoje não é diferente. Aquele que der ouvido à pregação, aquele que abrir o coração e der crédito, aceitando a Cristo, perseverando com Cristo, vai viver as promessas do Pai. E a grandiosa promessa é a salvação da nossa alma, para aquele que persevera. Aleluia. Então, nós cremos na palavra. E eu estava ouvindo você falando acerca, né, de perseguição, porque você estava falando a verdade. Mas, assim como Noé, né, deve ter sido perseguido, criticado. Hoje também, Verdade. né, a Igreja do Senhor é perseguida, né? Mas a palavra, ela é verdadeira, e a fé vem pelo ouvir a palavra, e nós, como cristãos, precisamos fazer a nossa parte, precisamos cumprir o ID do Senhor, Aleluia. através do nosso testemunho, através daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, e anunciando que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só o Senhor é Deus, e Ele foi preparar um lugar para nós, porque o céu é real, o inferno também é real. E Jesus vem Verdade. buscar a igreja lavada, remida, preparada para estar com Ele na glória. Amém? Amém. Amém. E o interessante, né, no meio dessa conversa, né, esse bate-papo que nós estamos tendo, a gente percebe que hoje em dia, eu tenho percebido que as pessoas não têm buscado um evangelho de transformação, porque a função do evangelho é nos transformar, né? Muitas pessoas estão assim apenas atrás de uma melhora. Ah, eu estou atrás de uma porta de trabalho. Ah, eu estou atrás de uma cura. Eu estou atrás da salvação de um parente. Ah, eu estou atrás. Na nossa igreja, a gente faz as chamadas campanhas, né? De 7 semanas. E são campanhas, né, que têm os temas bíblicos. E dentro dessas campanhas, pessoas, às vezes, né, muitas das vezes, não vou dizer todas, mas muitas das vezes, alcançam, né, suas petições, né, pela misericórdia do Senhor. E assim, também são poucos que contam, né? São poucos os que testemunham. Isso também é muito interessante. Mas o que muitas das vezes nos entristece, né, enquanto cristão, é saber que às vezes as pessoas vão apenas para assim, quando estão melhorando. Hoje eu tive contato com um irmão que no caso é alguém que não é cristão, mas que frequenta regularmente. E essa pessoa falou assim: as portas tá tudo se fechando, pastor. Eu falei: você parou de caminhar, é automático. Você começa a caminhar, as portas se abrem. Você deixa de caminhar, as portas se fecham. Não é nenhuma barganha, mas é como pedalar da bicicleta. Você está pedalando, a bicicleta vai andar. Você para de pedalar, uma hora ela também vai parar também, naturalmente, né? Então, assim, o que muitas pessoas estão atrás de uma melhora, né? A gente vai ver isso na Bíblia quando a multidão seguia Jesus e a multidão sabia que onde Jesus chegava ia ter milagre, ia ter comida, ia ter alguma coisa relativo a uma melhora,
uma possível melhora. Mas poucos ali, né, os discípulos, poucos estavam ali atrás de uma transformação de vida, né? Atrás do evangelho de transformação, mas um evangelho de melhora, né? É Aleluia, Jesus. verdade, pastor Júnior. Concordo plenamente com o senhor. As pessoas estão se preocupando mais com as coisas materiais, né? Sendo que a própria Bíblia diz do que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? As pessoas querem tantas coisas, estão esquecendo o mais importante, que é a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós, enquanto nós estamos vivos, nós temos que lutar pela nossa salvação. Enquanto há ar nos nossos pulmões, nós temos que lutar pela nossa salvação. Devemos sim andar em fidelidade, ter um compromisso sério com o Senhor, porque sem santidade, lá no céu não vai entrar. Como o irmão disse, Jesus está voltando. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja muito em breve. Isso vai acontecer, está mais perto do que nós imaginamos. E o Senhor citou um versículo que está em Mateus que é muito importante. O Senhor mesmo diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, né? Expulsamos demônio. O que ele vai dizer? Apartai de mim, maldito, que eu nunca vou te conhecer. Por quê? Porque estavam dentro da igreja também, talvez fazendo alguma coisa que estava entristecendo o Senhor, entendeu? Infelizmente, dessa forma, nós temos que lutar pela nossa salvação até o fim. Eu me inspiro muito no apóstolo Paulo, gosto muito dele, né? Foi um grande homem de Deus, o maior teólogo de todos os tempos. Nós vemos que quando ele teve o encontro com Jesus, ele permaneceu com sua fidelidade a Deus até o fim da sua vida. Ele morreu decapitado, mas mesmo na morte, ele foi fiel ao Senhor. E isso é muito lindo. É muito lindo, isso me enche de fé, de alegria. Nós devemos lutar até o fim. Nós devemos perseverar até o último momento. O diabo, o adversário da nossa alma, Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, uns versículos adiante, ele vai dizer que o diabo é vosso adversário. Ele anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele sabe o que está preparado para mim, para o senhor, para a irmã Viviane, para todos nós no céu. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai enviar de tudo para nos tirar da presença de Deus, mas nós devemos estar vigilantes para que ninguém venha roubar a nossa coroa, para que ninguém venha tirar a nossa, como que se diz, para que ninguém venha tirar o momento que nós vamos estar um dia com Cristo no céu. Então, nós temos que lutar até o fim, temos que ser obedientes ao Senhor até o fim. Igual é a história do povo de Israel. Nós vemos que Deus liberta o povo de Israel lá das mãos do faraó, né? Mas só que todos entraram dentro da terra prometida, pastor Júnior. Todos conseguiram entrar? Não, a maioria não conseguiu. Então isso se torna semelhante ao céu. Por quê? Porque aquele povo foi desobediente, murmurador. Então muitos não vão conseguir entrar no reino dos céus, sabe por quê? Porque não quer um compromisso sério com Deus, não quer um relacionamento sério com Deus, não quer santidade com Deus. Você que nesta noite está nos assistindo, você que vai assistir a gravação, Deus está falando com você. É tempo de renúncia, é tempo de santidade, porque a palavra de Deus não é eu quem digo, não é o pastor Júnior, é a irmã Viviane, é a Bíblia que diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Preciso andar em santidade com o Pai. O microfone de você está desligado, pastor. O que nós estamos vendo hoje em dia, outro dia eu estava vendo uma pregação onde falava, né, a própria palavra do Senhor vai dizer, né, aquele que está limpo se limpe mais, aquele que está sujo se suje mais. Mas o que hoje em dia o adversário está tentando minar aqueles mal lavados, né? Aqueles que estão, que são e que não são, né? Através de muitos pratos, né, que o adversário tem oferecido. E às vezes a gente fala assim, pratos, a gente vai falar assim, muitas vezes a gente vai falar assim, de Pessoal, o pastor Júnior deu um problema aí na conexão dele, mas ele vai retornar, tá bom? Pelo jeito ele clicou lá em alguma coisa que ele saiu. Vou ter que dar aqui um jeitinho de avisar ele.
Enquanto isso, eu vou mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Minha tia Adriana, ela está nos assistindo, ela colocou assim: Jonatas, manda um abraço para nós aí. Só um momento, gente, que eu estou me comunicando aqui com ele. Um abraço, então, eu já estou aqui comunicando com ele vai voltar, tá, gente? É porque a gente está ao vivo e às vezes acontece esse mesmo erro. Um abraço para a senhora, tia Adriana, aí para o tio Paulo César, Adriele, Franciele, Lucas. Que Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. A Maria Cláudia também, é minha vizinha, ela está aqui assistindo. Um abraço para você, Maria, para o Luiz. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo venha abençoar vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos falando sobre o tema Jesus vai voltar, o que a Bíblia nos diz. Pronto, eles voltaram. Vamos colocar aqui na transmissão. Teve um erro aí, né, Pastor Júnior? Mas voltou, tá tudo certo. Acho que está chovendo bastante na internet. A internet está caindo, teve queda de energia irregular, antes. né? Mas aí, graças a Deus, voltamos. E o que acontece? E às vezes o que a gente tem visto aí é muitos cristãos, não é nem o prato que está sendo oferecido para o ímpio lá fora, porque aquele que está sujo, sujo ainda mais. Mas nós, né, que somos limpos, lavados pelo sangue de Jesus, nós precisamos se limpar ainda mais, porque muitos pratos são oferecidos àqueles que são cristãos. Você vê, muitas das vezes, muita ostentação, muita gente querendo se beneficiar, né, através do selo gospel, né? Ah, isso aqui é não sei o que, gospel, alguma coisa, algum produto gospel. E criou-se ali um mercado consumista, criou-se ali como se fosse um mundo paralelo, e não é isso que o Senhor quer de mim, nem de vocês. Né? O que o Senhor quer de nós é a nossa atitude cristã, né? Independentemente de nós estarmos no nosso local de trabalho, na nossa casa, na nossa família, mas que nós tenhamos uma atitude cristã. E muitas das vezes a gente vai vendo quantas coisas que vão se criando na mídia e vai se expondo de tal maneira que o cristão ele vai sendo, muitas das vezes, achincalhado, aí vai falar assim, estão me perseguindo, mas muitas das vezes a gente vê como cristão, às vezes, há cristãos e cristãos, mas muitas das vezes, as pessoas se lançam de alguma forma e expõem o evangelho, e não precisa, porque o evangelho não pode ser escandalizado, né? O evangelho ele precisa ser levado com seriedade, então é preciso que nós, né, tenhamos um cuidado muito grande, porque o que a gente vê por aí, né, o que a gente tem visto, eu creio que o irmão também já deve ter visto muita coisa, né, que é irmão ligado à internet, é uma pessoa antenada, então a gente vê assim muita coisa, muita transgressão, muita coisa assim, nada a ver, né, pessoas falando de Jesus assim, falando assim, não, mas eu botei, hoje eu estava vendo um programa, passando aqui, eu estava vendo um programa, e aí o rapaz falou que ele se converteu e tatuou. Eis que tudo se fez novo. Ele tatuou. Então, assim, é algo que a nossa cabeça embaraça um pouquinho, que aí você não sabe se o camarada está lá ou se está aqui, né? Ele foi para... Aí ele estava contando lá que ele foi para uma festa, mas que lá ele... Embora estivesse tudo se acabando lá, mas ele estava com a atitude cristã dele. Assim, né? Mas, assim, muitas coisas para confundir quem está chegando, muitas coisas para confundir a pessoa que está se convertendo agora. A gente vê no sul, tem cristão bebendo. No norte, tem cristão xingando. E aí a gente vai ser levado por uma coisa chamada cultura. Mas é a cultura do povo, mas é a cultura do povo. Porque lá na Bolívia a pessoa usa determinado tipo de tratamento. Não, mas é a cultura do povo. Eu sei que muitas das vezes você vai encontrar cultura diferente. Paulo encontrou isso. Você vai ver nas cartas de Paulo que Paulo encontrou várias culturas diferentes. Mas em todas elas, até mesmo lá em Coríntios, né, onde ele deu aqui, a gente vê uma grande assim, um povo assim bem assim, um povo bem fora daquela regra, né?
mas ele ali vai lá e exorta, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, exortando aquele povo e trazendo eles no campo da santidade, né? Trazendo eles para o verdadeiro evangelho. A gente vai ver, né, o irmão sabe, e os amados também, que a gente estava... o nosso próprio texto de Santa Ceia, se a gente pega lá do começo, a gente vê que ele é repreendendo os coríntios, né? Repreendendo, porque eles tratavam a ceia de uma forma diferente, né? Havia uma glutonaria, mas na verdade não tinha nada de santidade ali, não tinha nada de Deus ali. Eles estavam... e é até interessante, acho que no versículo 31, 32 vai falar assim, aquele que tiver fome, come em casa, né? Esperar uns pelos outros, porque eles faziam, né, na verdade, a ceia para eles era uma festa, mas que não tinha nada de espiritual. Era tudo muito material. Então, assim, hoje, muitas pessoas estão tentando confundir, deturpar algumas coisas também, e a gente, enquanto igreja, precisa estar aí para sinalizar, né? Enquanto ministro do evangelho, a gente precisa estar sinalizando algumas coisas, porque muitas pessoas entram no invento de doutrina, né? Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas na igreja do fulano de tal tem, mas na igreja assim é assim. Então a gente acaba tendo que não lutar contra o mundo, até porque a palavra do Senhor diz, né, que a gente não está lutando contra o sangue nem contra a carne, mas, né, contra as potestades espirituais, né? Mas a gente olha e vê tantas coisas que às vezes o cristão, né, o crente, ele vai se deixando levar por algumas coisinhas aí, e o adversário tem plantado algumas sementes em pequenas coisas, nas entrelinhas, para que às vezes a gente venha estar tomando um lugar paralelo do mundo. Verdade, pastor, eu concordo com o senhor. Os que são de dentro, ao invés de darem o exemplo, estão dando só mau exemplo. Mas só que tem aquele negócio, nada fica oculto dos olhos de Deus, né? Deus tem visto, tá observando tudo que nós fazemos, né? Igual, tem alguns cantores aí novatos que estão saindo no meio gospel, não estou aqui para julgar ninguém, para criticar, mas que se a gente for ver, não parece nem ser cristãos, entendeu? Cristãos, tá muito complicado, gente. E a Bíblia vai dizer que a gente tem que ser a luz do mundo, mostrar a diferença para o mundo, né? O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, se não me falha minha memória, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer assim como eu sou imitador de Cristo, sejam meus imitadores também. E quando nós vemos Jesus Cristo aqui na terra, nós vamos ver que em todo momento ele deu exemplo, ele foi santo, ele permaneceu com sua santidade, ele foi fiel a Deus até o fim, não se corrompeu, entendeu? Então é esse exemplo que nós devemos seguir. Mas hoje, o que está acontecendo é que as pessoas que estão no nosso meio não estão dando exemplo também. Existem aquelas igrejas que estão adotando muitas coisas do mundo, entendeu? Trazendo as coisas do mundo para dentro dos templos. É só nós observarmos bem que nós vamos ver isso bem nitidamente aos nossos olhos, né? Passo aí a palavra para vocês. Amém. Sua opinião. A situação, meu irmão, é que precisamos olhar para a palavra, praticar, não tem outro caminho, né? Salvação da nossa alma é por Jesus. Jesus vem buscar a igreja, lavada, remida, arrependida. O evangelho que precisa ser pregado cada vez mais é o evangelho da renúncia, do arrependimento, para que quando Jesus vier arrebatar a igreja, ou chamar no particular, possamos ir para o céu de glória, né? Porque o Senhor se doou na cruz do Calvário para que fosse cumprido, né, essa promessa do Pai. Então ele se doou, e essa segunda vinda de Jesus para arrebatar a igreja é por amor também. Então a palavra do Senhor, ela nos leva a um arrependimento, nos leva a nos autoexaminar todos os dias, porque perfeição ninguém vai encontrar aqui na Terra. Nós precisamos todos os dias
nos autoexaminarmos, buscarmos a santidade. Muitas pessoas ainda confundem essa questão de buscar a santidade, né? Mas eu entendo. Buscar a santidade é você se separar das coisas do mundo, priorizar as coisas de Deus, né? Então, nós precisamos a cada dia. Tem muitas pessoas achando que existe pecado, pecadinho, pecadão. E não existe, né? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Tudo aquilo que o Senhor condena, tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Então, não tem aquele evangelho do mais ou menos, não tem aquele do agora pode, agora não pode. Não, é sim, sim, não, não, né? Além disso, é procedência maligna. Então, nós precisamos estar muito ligados, porque eu tenho uma preocupação muito grande, meu irmão, porque o inimigo, ele veio para, se não matar, roubar e destruir. E o próprio Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, o inimigo hoje em dia, ele tem se preocupado em tragar os que estão na presença. Porque ele sabe que o galardão é lá no céu de glória e que já está próximo. Apesar de ninguém saber o dia nem a hora, mas os sinais estão acontecendo, né? Então, os cristãos precisam estar muito apercebidos, para não deixar com que nada nem ninguém tome a coroa da nossa salvação. E cumprir, né, o ide de Jesus, que é anunciar o evangelho de Cristo, o evangelho da transformação, da mudança, né, do arrependimento, da santidade. Amém? Amém, é verdade, irmã Viviane. Cismei com Josiane, peço perdão a vocês, que a irmã Josiane está sempre aqui, agora eu estou confundindo Viviane com Josiane. Mas o irmão Viviane, preciso tomar uma decisão, pastor Júnior. Justamente esses cristãos estão em cima do muro, né? O pessoal que está em cima do muro, e aí às vezes está numa denominação, aí fala assim, não, essa denominação é muito rígida, ou aí cria uma certa resistência, né? Às vezes até por questão de vestimenta, coisas assim que são mais doutrinas do homem, mas a pessoa acaba colocando tudo num pacote só e se afastando, né? E indo muitas vezes procurar algumas situações que não onde o Senhor não está, né? Alguns movimentos, né, neopentecostais que a gente vê por aí e que muitas das vezes o Senhor não está. O Senhor até está, né? Mas assim, a forma de vida, né? Muitas pessoas estão vivendo uma forma de vida totalmente diferente e o certo está passando a ser errado, o errado está passando a ser certo, né? Há uma inversão de valores. Então, nisso aí que o adversário ele quer cercar os cristãos, né? Justamente na inversão de valores, né? Naquilo que a gente vê, a gente se alimenta de internet, de televisão, você vai ver algumas coisas, mesmo você não querendo ver, o mundo impulsiona de uma forma, né? O mundo impulsiona de uma forma, e aí você vê lá uma questões de artistas, questão de pastores que querem se envolver com artistas, que querem se envolver com política, que querem estar bem na mídia, que querem estar ali na televisão, né? Então, assim, a palavra do Senhor diz que nesse tempo seriam homens amantes de si mesmos, né? Homens assim E o que a gente vê? A gente se esbarra pouco com aquele que quer estar separado, com aquele que quer estar assim, distanciado de grandes movimentações, e muitas das vezes as pessoas querem, às vezes, até no âmbito, né, municipal, estadual, regional, por aqui, às vezes a gente vê, né, não, as pessoas querem estar ali, aliados ali, entrando ali em questões políticas, entrando em questões, né, que não cabem à igreja, né? Porque a igreja, ela precisa justamente não descer o nível, a igreja precisa estar no lugar onde o Senhor colocou, né? A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor, nós estamos firmados na rocha, né? Aquele que fez a casa em cima
da areia, e a tempestade veio e levou tudo. Mas aquele que firmou a casa na rocha, veio a tempestade, passou os mesmos intempéries, veio o vento, veio a chuva, mas a casa permaneceu. E é nesse local onde a igreja precisa permanecer, né? A igreja, ela não precisa de ajuda. A ajuda da igreja, ela vem do Senhor. A nossa fonte é o Senhor, né? A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 46, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, porque o Senhor é o nosso rio, o Senhor é a nossa fonte, né? Eu creio muito nisso, que o próprio Deus, às vezes a gente fala assim, quando você tem uma igreja, né? As pessoas falam assim, vai levantar um empresário para ajudar, vai levantar político para ajudar. Não, a igreja, ela só depende do Senhor, né? E através do Senhor, grandes coisas acontecem, né? O Senhor vai fazendo mover, e numa coisa, em outra, curas, muitas coisas acontecem, porque a nossa dependência é em Deus. Mas como a gente vai ver lá atrás, lá com Moisés, a gente vai ver que Moisés subiu no monte, quando desceu, eles estavam ali adorando o bezerro de ouro. Porque isso é natural do ser humano, procurar coisas palpáveis para adorar, né? Olha alguma coisa, olha outra, e começa a adorar aquilo, né? E começa a fazer daquilo ali, né, um alvo de adoração, né? A gente vai ver isso de tal maneira que tantas coisas que surgiram e tantas coisas que têm levado o povo à idolatria, né? Às vezes é de um homem de Deus, ou às vezes de alguém que a gente vê muito isso em... Tem igrejas, tem pessoas que às vezes elas estão ali atrás do cantor, né? O cantor gospel. Eu me lembro que na época que estava o Thales, né? Tava aquela febre do Thales, e os jovens todos assim, bem... E de repente o Thales parou, e a gente viu que muitos jovens pararam também, né? E a gente vai ver isso com a pastora lá que matou o marido, e quantas pessoas também se desviaram ali porque criam. A pessoa não está ali, você está entendendo? A pessoa não está em Jesus, a pessoa está no homem, né? A pessoa está no irmão. A palavra do Senhor diz, se estiverdes em mim, eu estarei em vós, mas a pessoa está no Senhor, para ele estar em nós. Mas quando eu estou no irmão, quando eu estou na irmã, quando eu estou no cantor, quando eu estou lá na igreja tal, eu estou só... não, porque lá na igreja é assim, porque lá tem ar-condicionado, porque é assim. Não, você não precisa estar a tua mente não precisa estar focada naquilo que é material, naquilo que é agradável aos seus olhos, mas na fé, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós não viveremos por vista, vivemos por fé. Amém? Verdade, pastor Júnior, isso daí que o senhor falou é o que tem acontecido muito nos dias atuais. As pessoas, de vez em seguir a Deus, o nosso foco é Jesus Cristo, as pessoas estão ali olhando para homem, igual aí, esse caso que o senhor falou da pastora que matou, a gente sabe quem é, Flor de Lis, pastora Flor de Lis, não tem problema falar o nome dela aqui não, tá? Todo mundo sabe, muita gente se desviou por causa dela. Mas a gente não pode olhar para o ser humano, porque o ser humano é falho, é pecador. Todos nós somos pecadores. E se você for lá na página, se você for na página dela, lá no Instagram ou alguma coisa, ainda tem pessoas que estão dizendo que haverá justiça, que ela vai ser absolvida, uma hora ou outra vai ser absolvida. Então ainda tem pessoas que estão cegas no meio dessa situação. E aí? Né? Verdade, pastor Júnior, mas se ela de fato cometeu algo, ela tem que pagar pelo que ela cometeu, porque Deus, ele é justo também, né? Mas Sim. aí, com isso, muitas pessoas acabam se desviando, mas que o ser humano precisa entender que o foco é Jesus, igual, eu já conversei com muitos ímpios, pastor Júnior, que fala assim comigo, eu não fico naquela igreja porque fulano é assim, porque o pastor é daquele jeito, porque acontece aquilo ali, enquanto a pessoa for olhar para o homem, não vai conseguir nada. O foco é Jesus Cristo, não é um homem que vai te salvar, não é teu pai, não é o teu pastor, não é eu que vou te salvar, mas é Jesus o Todo-Poderoso. Então, o nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. Se o irmão que está do teu lado está fazendo coisa errada,
Você, segundo a palavra de Deus, se não me falha a minha memória, não sei se, eu acho que foi Paulo que falou que a gente pode ir falar, que é melhor falar com a pessoa do que deixar ela continuar naquele erro e ir para o inferno, né? Mas se ela não quer mudar, faça a tua parte, siga você e Cristo, entendeu? Que a salvação é individual também, né? Não é, pastor Júnior? É verdade, a salvação individual. E muitas das vezes, eu acho que você deve escutar, eu também já escutei bastante. E talvez até no momento também já devo ter falado lá atrás, quando ainda não era evangélico. Então as pessoas falam assim, para ser crente igual fulano, é melhor ficar do jeito que eu tô, né? As pessoas falam assim, para ser crente igual fulano, né? Mas você precisa, é a parábola do filho pródigo, né? Uma hora ele volta, né? Aquele que está lá fora volta, ou aquele que está de um jeito meio com erro, né? Às vezes tem algumas situações as quais ele precisa acertar. Quando ele vai para a igreja, ele está procurando, né? Porque ele sabe que ali é o hospital, né? Ali é o hospital do crente. Mas muitas das vezes a gente, enquanto aqueles que estão lá fora, né? Eles olham e veem o povo de Deus, e a gente precisa, assim, o que muitas das vezes a gente vive até no nosso ministério, no nosso convívio, é que muitas pessoas, né, você trabalha em um lugar e às vezes muitas pessoas não seguem a sua fé, ou então tem aquele rótulo, né, do pastor, pastor é assim, pastor... E no emprego onde eu tô, né, já há 22 anos, quando eu entrei lá, eu não era evangélico, né, e aí me tornei evangélico, e aí conheci minha esposa, me tornei evangélico, e hoje sou pastor. Mas muitas pessoas às vezes têm aquele rótulo, né, do que pastor, porque hoje a gente coloca, hoje as pessoas, elas colocam um rótulo, né? Então ela quer guardar, ela acha que todos os bombons estão guardados na mesma caixa. Ela acha que se uma pessoa é de uma forma, todas elas são assim, né? Hoje em dia as pessoas, elas não vivem, elas militam, elas vivem por militância. E às vezes a gente vê assim, as pessoas generalizam muito. Porque, vamos supor, porque se um pastor errou com alguma coisa, todo mundo vai errar. Porque se um crente errou de um jeito, todo mundo vai errar, né? Então, assim, é muito complicado, né? Hoje porque às vezes a gente olha assim, aí tá lá as igrejas, né, da televisão, as quais você já conhece, né? Aí tá lá a igreja vai, aí no finalzinho, né, coloca lá o número da conta e pede para você, né, doar. Mas nós sabemos que aí muitas pessoas pensam assim, mas toda igreja é assim. Não é assim. Às vezes você pega dinheiro do teu bolso e vai fazer, porque você quer ver a obra andar, entendeu? Então, muitas das vezes as pessoas tratam, né, os evangelhos com certa leviandade, porque às vezes muito pelo que elas veem, mas quando elas realmente são alcançadas pela graça, porque quem convence é o Espírito Santo, graças a Deus por isso, mas quando a nossa postura também muda, também em relação a muita coisa, a gente ganha muito, porque até o apóstolo Paulo diz, né, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, né? Então, assim, às vezes a gente precisa, muitas das vezes, assim, mostrar para o... Não é mostrar para o mundo, mas expor o que realmente é a igreja, né? O que realmente é o evangelho de Cristo. Porque tem muita coisa rotulada, e esses rótulos, muitas das vezes, eles vão deturpando aquilo que realmente o propósito da igreja aqui na Terra. Na verdade, pode falar. Eu estava aqui pensando, né, e analisando aqui junto com vocês, eu dei uma saidinha, mas voltando agora e analisando aqui com vocês, na verdade a igreja não pode perder a essência de Cristo, né? Não pode perder a essência da igreja primitiva, né? Então, só vai crer verdadeiramente que Jesus volta para arrebatar a igreja aquele que tivesse convertido
realmente ao Senhor. Porque quando há uma conversão verdadeira, através da fé, você crê que a palavra ela é real e o que está na palavra vai acontecer, né? A palavra de Deus ela é a bússola para a nossa vida, né? É a nossa regra de vida, de fé, de vida, né? Prática. E realmente é tempo, assim, de estarmos muito apercebidos, né? É tempo do filho pródigo voltar, que sabe o caminho, porque se outrora já teve experiência com o Senhor, conhece a palavra, sabe que os sinais estão aí, né? E é tempo da igreja cumprir o seu papel anunciando verdadeiramente o evangelho da salvação, porque muitos ainda não conhecem, né? Então, eu vejo como dois prismas, né? Filho pródigo retornando, porque conhece a palavra, sabe, já foi dito aqui por vocês, a salvação é individual, por mais que você queira o melhor para o próximo, por mais que você deseja o melhor para o próximo, por mais que você... Mas é individual, é a conversão mesmo pelo Espírito Santo de Deus, né? Então eu vejo como o filho pródigo retornando, e a igreja, e é tempo da igreja alcançar os que não conhecem ainda Cristo, né? Verdade, irmã Josiane, irmã Viviane, aí, Josiane de novo, perdão. É verdade, irmã Viviane. O próprio Jesus, ele estava numa conversa, se não me falha a minha memória, eu acho que foi com os fariseus, né? Eu não me lembro, mas eu acho que está relatado no livro de João. E ele mesmo disse com a boca dele que o diabo, ele é o pai da mentira. E hoje, quantas pessoas o diabo tem enganado? A gente fala de Jesus, a gente fala, o caminho é esse, mas parece que as pessoas estão com uma venda nos olhos que não conseguem enxergar, entendeu? Continua sendo escravas do pecado, entendeu? Continua e não dá crédito, entendeu? Mas ainda, como a irmã falou, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de se arrepender. Existem aquelas pessoas que falam assim, desde criança, como até a irmã até falou hoje aqui na live, existem pessoas que falam assim, desde criança eu ouço que Jesus vai voltar e ele nunca volta. Mas o que que no livro acho que é 1º, 2º Pedro está escrito, o que que Pedro disse? Que Jesus, ele ainda não veio porque ele quer que muitos venham ao arrependimento. Então Deus está esperando que as pessoas se arrependam. Então você que está nos assistindo nesta noite, eu não sei como é a sua vida, não sei o que você faz que entristece o Senhor, mas hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus, não importa qual pecado que você cometeu. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, depois você analisa aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 1, versículo 18, vai dizer, por mais que os seus pecados sejam podres, vermelho como escarlate, se você se arrepender, Deus ele te perdoa e apaga todo o seu passado, mas é preciso que você dê o primeiro passo. É preciso que você tome a atitude. No livro de Tiago, o capítulo 4, versículo 7 diz assim, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o que? É o pecado, é a iniquidade. Em Isaías 59, no versículo 2 vai dizer que o pecado traz inimizade, né, entre Deus e o homem. Então o pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Então hoje, se existe alguma coisa que tem te afastado de Deus, hoje quem tem que tomar o primeiro passo, a decisão é você, porque a palavra diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então é preciso você ir até a Deus neste momento, que ele vai chegar até você. E como que você chega diante do Senhor? É orando, se humilhando aos pés dele, né, pastor Júnior? É verdade. Reconhecendo, né? Reconhecendo que falta, né? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos alegria e preencha, né? Para que nós venhamos ter vida. E tem um trecho lá em João 15, onde ele vai dizer que ele vai preencher essa alegria, né? Ele vai preencher esse vazio. E é muito interessante, porque o ser humano muitas vezes ele tem tudo, né? Às vezes ele tem dinheiro,
Pessoas que às vezes, o que eu quero colocar aqui? Que nós que somos pobres, muitas das vezes a gente vai para Cristo por alguma adversidade, algum problema, alguma coisa, e geralmente a maioria das causas elas são financeiras, né? Ou ligadas à área financeira, ou ligadas à área de uma desproteção, né? De alguma coisa que você está ligado assim à área financeira, ou até mesmo assim uma área social, onde você está ali desamparado, desprotegido. E ali você vai para o caminho, né, do Senhor. E isso está muito ligado para nós que somos, né, classe média baixa, ou classe baixa. Mas para aqueles que são classe alta, né, a pessoa tem tudo. A pessoa tem dinheiro, tem casa, tem carro, a pessoa não só tem emprego, como ela dá vários empregos. Mas essa pessoa, muitas das vezes, ela vai ter um vazio, ela vai ter um momento oco, né? E nesse momento oco, nesse vazio, é onde o Senhor preenche. Porque a gente vai ver isso lá com Zaqueu. Zaqueu, o cara tinha tudo. Zaqueu era um cara do lugar ali, daquela localidade, era uma pessoa que tinha uma vida próspera, mas havia um vazio em Zaqueu, né? E Zaqueu vai lá para ver Jesus passar, e Jesus que vê ele primeiro, né? Dentro daquela figueira brava, né? Que a gente sabe que é uma ave frondosa, e o Senhor vê Zaqueu e vai pousar na casa de Zaqueu. Porque muitas das vezes a pessoa olha e fala assim, precisa de Jesus aquele que está, né, numa escala assim, socioeconômica assim, meio baixa, pá. Mas todos nós precisamos de Jesus, independente de classe social, independente de situação financeira, independente de qualquer coisa. Todos nós somos dependentes do Senhor, né? Ele é a nossa fonte. Passa aqui para ver. Até porque o próprio Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Então, às vezes, a pessoa, para a sociedade tem tudo, mas o tudo da pessoa é nada sem Jesus. E aquele que, aos olhos da sociedade, não tem nada, às vezes é até desprezado, humilhado, excluído, ele tem Jesus, ele tem tudo. Porque o Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele nos ama. O nosso Deus, ele nos ama de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz. Olha que coisa linda, né? É por amor. Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi para o Pai, foi preparar um lugar para mim, para o pastor Júnior, para o jovem Jonathan e para você que está acompanhando, que é a salvação da nossa alma, porque lá não vai ter dor, lá não vai ter comparação, lá não vai ter rico e pobre, lá não vai ter, lá estarão os remidos, os salvos, os adoradores, estaremos no lindo coral, adorando ao Todo-Poderoso, ao Santo dos Santos, aquele que é, que foi, que sempre será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão lindo que aquilo que é bom para nós, nós queremos para as pessoas que nós amamos, e Jesus é tão bom. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar a passagem da tempestade, os discípulos, né, no barco, Jesus no barco, e eles não estiveram isentos da tempestade, mas o Todo-Poderoso estava no barquinho deles. Com apenas uma palavra, o mar se acalmou, a tempestade se acalmou. Então, uma vida com Cristo não quer dizer que você não vai ter dificuldade, mas o Senhor passa contigo e te dá vitória. E o maior galardão não é aqui, a maior recompensa não é aqui, é no céu de glória. Por isso que vale a pena servir ao Senhor, por isso que vale a pena ter a essência de Cristo, por isso que vale a pena perseverar com o Senhor, entrar no centro do querer, da vontade de Deus, porque isso tudo aqui vai ficar, isso tudo vai ficar. De que adianta dinheiro, casa, carro? Para onde vai a tua alma? Nossa alma precisa estar com Jesus, precisamos perseverar com o Senhor, para quando Ele vier arrebatar a igreja, eu e você, porque o templo vai ficar. Seja ele pequeno, grande, seja ele simples, luxuoso, vai ficar. Mas o Senhor está preocupado com a minha e com a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Você
que está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Volta. O Senhor, ele do seu passado, ele já não lembra, ele está de braços abertos para te receber. Mas quem tem que dar o passo de arrependimento é você. E você que nunca aceitou a Cristo, deixa o Espírito Santo palestrar o teu coração e aceite a Cristo como Salvador da tua alma, porque Ele vai preencher esse vazio do teu coração. Ele vai trazer alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu estava falando aqui, né, em João 15, aí agora achei o versículo aqui, versículo 11. No versículo 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aí no 11, sobre aquilo que eu estava falando, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então o ser humano sem Cristo, ele é incompleto, né? Ele pode ter tudo dentro de uma área ou de outra, mas ele é incompleto. Sem Cristo, nós não somos completos, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós pertencemos a ele. Mesmo aquele que não acredita, mesmo aquele que não quer saber, aquele que está lá fora, aquele que se diz ateu, ou aquele que está dentro da igreja, mas que não conhece a Cristo, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Nossa, essa live está muito abençoada. Eu creio que quem está em casa está recebendo muito da palavra do Senhor, porque Deus está falando. Você que está assistindo, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, amém? Na fala da irmã Viviane, ela falou sobre o céu, né, o que Deus preparou para a gente. Quando ela estava falando, eu vim aqui na minha Bíblia e separei Apocalipse capítulo 1, capítulo 21, versículo de número 4. Olha só, irmã Viviane, que lindo versículo que o Senhor nos fala. Ó, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ainda diz lá no versículo 7, quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, aleluia! Viu, irmã Viviane, o que está preparado para a gente? Eita, vamos abrir mão disso, né, irmã Viviane? Oh, Jesus. Vamos perseverar com o Senhor, né? Não é fácil. Não é fácil, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, como nós já estamos. E muitas das vezes situações se levantam para te tirar da graça, para te tirar do foco. Não existe super crente, não existe crente maravilha. Todos nós somos seres humanos. Há uma batalha, uma luta da carne com o espírito. Mas vai vencer aquele que você alimentar mais. Então nós precisamos entender e buscar o fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, para que venha sobrepor as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem ouve falar assim, o irmão Jonathan, pode até pensar assim, lá, os santarrões, né? Que se julgam os tais. Não somos, não, somos seres humanos como todo ser humano, né? Precisamos perseverar com o Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor, procurando igreja do Senhor. Estreitar o relacionamento com o Senhor, para que possamos dar ouvido ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo diz. Quando eu digo perseverar com o Senhor, é assim: você quer fazer uma coisa, o Senhor diz não. Você quer falar, o Senhor diz não, não é por aí. E aí você tem que, continuar perseverando, crendo e obedecendo, porque a sua carne vai predominar o quê? Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero acontecer. Mas o Espírito Santo é aquele que nos direciona, é aquele que nos consola, é aquele que nos ensina. Aleluia. Porque Jesus foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que não é do jeito que nós queremos,
mas é do jeito de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu digo em perseverar, é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tempo de crente. Não importa o tempo de convertido. O que importa é a perseverança com o Senhor, voltando ao arrependimento, buscando viver uma vida com Cristo, seguindo e vivendo segundo o caráter cristão, estarmos em obediência à palavra de Deus e buscando estar no centro do querer da vontade do Pai. Porque é igual a parábola das 10 virgens, né? Todas tinham as mesmas condições, né? Mas a reserva é que fez a diferença, né? Então nós precisamos ter reserva com o Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora, assim como aconteceu lá na parábola. As acompanhantes, as virgens, não sabiam a hora que o noivo viria, né? Para bodas, para o casamento, para encontrar noiva. E é a comparação de Jesus vindo buscar a noiva de Cristo, somos nós, igreja do Senhor. Então nós precisamos ter reserva com o Senhor. Não existe supercrente, não existe crente maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos buscar mais, precisamos nos consagrar mais, precisamos nos entregar mais no altar, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Antes de passar aqui para o pastor Júnior, só deixa rapidinho, pastor Júnior, eu atender aqui as pessoas que estão nos assistindo, que eu não posso deixar de passar aqui a mensagem dela, né? A minha tia Adriana, ela disse assim, manda um abraço forte para a irmã Viviane e a paz do Senhor a todos aí, todos que estão assistindo. Minha tia está mandando aí um abraço para vocês, ela é mãe do Lucas, pastor, do Lucas, da Adriele, ela falou que vocês são uma benção. O William de Oliveira também está nos assistindo. Ele botou assim, grandes homens de Deus, boa noite, meus amigos. Aí, é bênção de Deus, mulher de Deus também, que a irmã Viviane está aí, né? A irmã Soeli Costa também, ela é lá do bairro do Matadouro, né? Da Guarda. Não conheço direito aquele lugar ali, mas ela escreveu boa noite, a paz do Senhor Jesus. A Maria Cláudia, boa noite, Deus abençoe, também está participando conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, aqui embaixo, pessoal, eu estou passando aqui o endereço da igreja do pastor Júnior e da irmã Viviane. Você que quiser assistir um culto lá, tá bom? O culto lá é uma benção, eu já preguei lá várias vezes, né, irmão? E eu gosto demais daquela igreja, é uma benção, uma benção. Os familiares meus de Seropédica foi lá cultuar com eles e adoraram o culto. Então tá aí o endereço, Assembleia de Deus do BNH, Ministério Florescendo Vidas em Cristo, Avenida Maria Amália, né? 72A BNH de cima, Paracambi, Rio de Janeiro, tá bom? Aparece lá, daqui a pouco eles vão passar aí o dia de culto para você lá, mas é uma benção, uma benção. Super indico aí para vocês, pastor Júnior. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E é verdade. Na terça-feira, né? Nós estamos lá, nós vamos estrear essa semana lá a campanha um clamor pela vitória. E nós cremos que vai ser bênção. Quero também falar aqui que é uma honra grande, né, uma satisfação muito grande estar participando com o irmão dessa live, tá? Agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, agradecer ao irmão por essa oportunidade, nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais, né, sobre a palavra de Deus, porque no momento em que a gente fala, há uma troca, né? E eu, pelo menos, saio dessa live aqui, desse culto mais renovado, por assim dizer, né? Então, esse canal tem sido realmente um canal de bênçãos, né, para vidas que precisam ser alcançadas, né? E o interessante é que, às vezes, quando a gente se propõe a fazer algo, até mesmo aí na internet, o Senhor vai conduzindo de uma tal forma que essa live deve estar alcançando lugares que a gente nem imagina. Mas que às vezes talvez a gente nunca vai saber, mas vidas estão sendo alcançadas em nome de Jesus. Então, continue, meu irmão, continue firme nesse trabalho, nesse propósito ao qual o Senhor colocou no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando quiser ir lá, as portas estão sempre abertas.
Vamos ver aí, ó, esse início de 2023, vamos ver para o irmão. Agenda do irmão. A agenda do irmão para estar pregando lá, né, num dia lá, que vai ser bênção para a glória de Deus. Sempre que o irmão vai lá, é uma bênção, né? Os irmãos lá também gostam muito, né? Ficam muito satisfeitos. E nós, para 2023 agora, nós estamos com um projeto, né, de nós estarmos fazendo alguns ar livres, né? Alguns trabalhos em praças, né? E também vou estar falando com o irmão também para estar nos ajudando também, orando, e também tá nos apoiando também em nome de Jesus, porque é o trabalho que a gente precisa estar fazendo, né? Eu costumo falar na igreja e falar até mesmo entre irmãos que muitas pessoas pensam que não, mas esse ano de 2023 vai ser um ano em que a igreja vai trabalhar muito. A igreja não será impedida, ela vai trabalhar muito, mas tem que ter foco. Vamos trabalhar para o reino. E a gente vai colher os frutos lá na frente. Amém? Já está terminando a live? Já? Amém. Oi. Então, vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, eu só queria dar as considerações finais, tá? Não, a única coisa que eu queria falar aqui, só rapidinho, não cortando a irmã, é que no começo da live, só pra gente fechar mesmo, para os irmãos entenderem, o pastor Júnior, ele falou, ficou gravado na minha mente, sobre Mateus 24, os sinais da volta do Senhor. A gente esqueceu de falar dos sinais, entendeu? Como vocês, no Mateus capítulo 24, falar dos sinais, só para as pessoas, é porque ele falou no começo, aí ficou gravado aqui na minha mente, já era para me ter falado a tempo, esqueci. Vocês me perdoem, tá bom, pessoal? Mas aí, ó, aí tá o endereço, e irmã Viviane, pastor Júnior, quando vocês forem fazer o culto em ar livre, me passa tudo direitinho, que eu gosto muito de culto em ar livre, e eu também vou divulgar aqui no canal para as pessoas também irem, tá bom? Vai ser benção. E isso aí, vai ser benção. A irmã Sueli Costa colocou aqui que é aguardo, eu falei matador é aguardo. Um abraço, irmã Sueli. Ó, meu primo Vanderlei Ramos, também lá de Paracambi, o pastor Júnior. Ele tá participando aqui, ele escreveu assim, boa noite, Deus seja louvado, parabéns pela live, estou adorando, vou visitar. Passo todos os dias em frente, ele falou que vai visitar ali a igreja de vocês. Vai lá, Vanderlei, vai ser uma benção. Esse meu primo, ele é uma benção, meus irmãos, é um homem abençoado por Deus. Vou passar aqui o endereço para vocês. Ah, já está aqui na tela. Pode falar aí, pastor. Essa semana até o presbítero Max William esteve lá pregando na nossa igreja, foi uma benção para a glória de Deus, né? Até me lembrei daquela live que a gente fez, aquele debate que a gente fez ali no meio da pandemia, foi uma benção também para a glória de Deus. E, né, lembra? Foi uma benção, né? Rendeu bastante. Mas o sermão profético, peraí, tá falando aqui no versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O que a gente falou, né? Quantas pessoas, né? São chamados falsos profetas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem até daquele pastor Rodrigo Silva, né? Que ele é arqueólogo, ele é teólogo, né? E era algo que, assim, ele estava extremamente assustado, justamente com essa questão de falso profeta. Existem tantas doutrinas, quando a gente para ver, tantas denominações, tanta gente agindo, colocando a Bíblia de lado e agindo com a sua própria mão, da sua própria forma, com os seus próprios ideais, né? E esquecendo que nós precisamos seguir segundo a palavra, né? E sinais do que já estão acontecendo aqui, ó. Nos versículos que antecedem o que o pastor Júnior disse, eu acho interessante também destacar, lá no 5 diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, os sinais já estão acontecendo, né? Ainda não é o fim, mas os sinais já estão aí. Então, é tempo de vigilância. Nação contra nação, né? Tá aqui, ó. Perseverança. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Né? E é o que tem acontecido, né? Às vezes quando a gente vê em tantos lugares, tantas pessoas esquecidas, né? E a igreja precisa investir em missões, a igreja precisa alcançar pessoas aí você vai falar, a gente vai pensar assim, questão de África, ou Paraguai, Bolívia, ou algum lugar lá da janela 1040, mas muitas das vezes aqui no na nossa própria cidade, no nosso próprio estado, a invisibilidade, né, humana, né? Às vezes aquele ser humano, aquela pessoa, para a sociedade é uma pessoa que está invisível, porque mora numa comunidade tal, ou porque mora num lugar muito retirado. Então, muitas das vezes, não tem sido alcançado, porque às vezes não é a pessoa que está alfabetizada. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, mas quando a gente falar a nível de Minas Gerais, Bahia, que são estados maiores, né, onde também há uma carência maior também, há também algo também de idolatria, há também, né, quando você vai lá para a questão do sertão, você vai esbarrar com questões como idolatria, questões também como fome, seca, entre tantas outras coisas. E isso tudo, muitas das vezes você vê lá, a gente vê, a pessoa quer colocar a igreja lá acho que é a Avenida Celso Garcia, lá no Brás, né? Todas as igrejas estão indo para lá, né? Eu já estava vendo, todas as igrejas estão indo para lá. E aí lá no Brás, mas tanto lugar precisando de igreja, né? Às vezes tem uma igreja aqui, outro vai colocar uma igreja do lado da outra. Mas tantos locais precisam ser alcançados e às vezes não tem igreja. Não é verdade? Se você analisar, a gente às vezes tem lugar que tem muita igreja, tem lugar que não tem igreja nenhuma, né? E isso a gente está falando assim a nível de Paulo de Fronteira, a nível de Paracambi, Rio de Janeiro, mas quando a gente passa para um contexto maior, né, estados maiores, estados mais assim complexos, lugares assim mais afastados, né, e a gente vai ver que muitos povos ainda não foram alcançados, né, e essa palavra precisa ser pregada, pessoas precisam ouvir, né, que só o Senhor é Deus. Amém? Amém, pastor. Só aproveitando aqui um momentinho, eu quero mandar um abraço para o meu tio Paulo César, que está assistindo também. Um abraço, Tati, Deus abençoe. Também para minha tia Nenê, que eu não sei o nome dela direito, e o meu tio Elias, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. A minha tia Adriana colocou aqui que o Lucas e a Adriele também estão mandando um abraço para vocês, tá bom? É benção. Agora, só voltando aqui na palavra rapidinho, vocês leram aqui o versículo 7, que chamou bem a minha atenção. O Lucas que diz assim, porque pode falar. O Lucas falou que ia aparecer lá, eu tô esperando ele lá. Eu vou marcar para levar eles um dia lá, vai ser benção. Aí aqui, no livro de Mateus, lá no versículo 7 diz assim, lembrando que está em Mateus 24, tá, gente? Eu estou lendo lá no versículo 7, diz assim, chamou bem a minha atenção esse versículo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso já está acontecendo, se nós formos observar, já está acontecendo. E haverá fomes e pestes. Aí tem abre um parênteses, aí vai ter aqueles que dizem assim, por isso que eu voltei nesse versículo, mas a fome sempre existiu. Tem pessoas que dizem isso, né? Realmente, para você que está aí nos assistindo, a fome sempre existiu. Mas se você for observar nas pesquisas, você vai ver que hoje em dia está um número altíssimo. Altíssimo. E não é só lá na África, igual muitos pensam, mas é no Brasil, entendeu? Em muitos lugares aqui em Paulo de Frontin mesmo, onde é a minha cidade, vocês são de Paulo de Frontin, né, pastor? Vocês são daqui, né? Eu nunca fui, mas dizem que tem um bairro, a minha mãe que foi uma vez, ela falou que tem um bairro ali
lá pro lado de Morro Azul, que ela falou que é um lugar muito, muito, muito pobre. As pessoas não têm casa direito, nem banheiro dentro de casa não tem, entendeu? Então é algo muito triste. Então são coisas que estão aqui perto da gente, do nosso lado, entendeu? Então fome sempre existiu, mas está em um nível altíssimo. Peste, hoje nesses últimos anos que nós estamos vivendo, já veio coronavírus, veio essa varíola do macaco, né? Agora a gente está passando esse negócio aí da dengue, que já tem relato de pessoas que estão morrendo, e a gente vai ver terremotos. Terremotos sempre existiu também, mas existem lugares que não era para ter terremoto, entendeu? Não era. Igual em Seropédica mesmo, vocês ouviram falar que teve um pequeno terremoto em Seropédica? Eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Oi? A gente ouviu aqui pensando que era trovoada. A gente só ouviu. Então, alguns lugares eles sentiram, né? Então, passou na televisão, cheguei até a ver, então, não é normal isso, entendeu? Então, são sinais, sim, que Jesus está voltando e que nós devemos estar em alerta, né? Lá no versículo diz, guerra e rumores de guerra, a Ucrânia, a Rússia, só Jesus para ter misericórdia. Guerra política também. Pode voltar a falar aí, pessoal. Era a irmã Viviane. É quando se fala, né, em peste, esse tipo de coisa, e a gente fala assim, mas o ebola foi regional, a dengue foi regional. Mas eu me lembro, quando eu era pequeno, de estar de posse da Constituição, e quando eu era mais novo, quando eu era mais adolescente, né? Quando eu era adolescente, isso tem tempo, né? Eu sempre olhava ali a Constituição, olhava assim alguns tópicos que eu achava interessante, gostava muito de ler, e tinha um hábito muito grande de ler. E falava assim, pandemia para mim era coisa de outro mundo. Falava assim, epidemia e pandemia. Não, epidemia tudo bem, mas pandemia. E ali tinha né, do que se algum dia houvesse uma pandemia, teria aquelas cláusulas ali. Mas eu jamais imaginei que a nossa geração fosse passar por uma pandemia, né? A gente ouvia falar o que talvez fosse uma pandemia, mas acompanhar tão de perto assim. E vou te falar o seguinte, nós tivemos Covid em outubro de 2020, outubro de 2020. E a questão da enfermidade era difícil, mas o impacto emocional ele é muito maior, né? Quando você ligava a televisão, você via um monte de gente morrendo, você ligava o celular, um monte de gente mais perto ainda de você. Então, assim, assim, é um princípio de dores, né? É uma coisa assim meio fora do comum, algo assim que foi extremamente novo, né? Eu sei que cada dia é novo, mas foi algo assim extremamente inédito, né, para a humanidade, né? Porque não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros lugares e cada lugar aconteceu de uma forma diferente, né? E é conforme o próprio Jonathan falou acerca da proporção, né? Outrora era numa proporção menor, então sempre existiu, mas essa proporção aumentando assustadoramente. Globalizada. Então você vê realmente sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus, né? A palavra se cumprindo, né? Isso aí, e ainda com esse negócio de pandemia aí, que foi pior ainda, entendeu? Só Deus para ter misericórdia. E só aqui para a gente fechar, lá no versículo 12 desse capítulo, diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que está acontecendo? O amor, conseguiram achar aí? 24:12, e o amor realmente está se esfriando. Hoje a gente vê que existem filhos que não respeitam mais pai e mãe, é uma briga, uma contenda, é filho matando pai, é pai matando filho, entendeu? Crianças pequenas sendo abusadas, entendeu? É uma coisa horrível. O mundo que nós estamos vivendo está indo cada vez de mal a pior. Só não vê que nós estamos caminhando para o fim quem não quer. Até os dias estão passando rápido demais. O que a palavra de Deus diz? Que os dias iam se abreviar, né? Porque senão muitos não se salvaria. É isso mesmo, não é? É verdade. Ô, Jonathan, então, tá tudo muito complicado.
quando você vai para os 2 últimos versículos seguidos, né, do que você leu, você chega a 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É conforme você falou. Só não crê quem não quer, né? Já não acredita quem não quer. Verdade, o irmão Viviane. E o engraçado é que a palavra de Deus dá esses sinais todos e ela insiste ainda em falar que não é o fim. Então, o pior ainda está por vir, nós devemos estar preparados, né? Porque se nós não tivermos, quem ficar, só Jesus para ter misericórdia. Por isso, você que está nos assistindo, Deus está te dando chance. Deus está te dando oportunidade. Bem. É verdade. Vocês vão falar mais alguma coisa? Terminou? Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, é sempre uma satisfação estar participando com você, esse trabalho, né, que você tem feito, para a glória de Deus, tem alcançado vidas, né, a todos que estão participando conosco, o nosso carinho, o nosso abraço, aqueles que nós conhecemos pessoalmente, aqueles que nós ainda não tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, mas fica o convite para estarem visitando a DBNH, é fácil chegar, é de frente ao trem de Minas, é ao lado da loja de iogurte, ali no BNH de cima, Assembleia de Deus do BNH. E o mais importante disso tudo é que é a casa do Pai. Se é a casa do Pai, é nossa por herança, está de portas abertas para receber todos aqueles que sentirem o toque do Espírito Santo para estarem nos fazendo uma visita. Amém? Que Deus abençoe, tá, Jonathan, a sua vida. Deus abençoe a vida de todos os participantes que estão ao vivo, aqueles que vão assistir após a publicação, né? E vamos perseverar com o Senhor. Um beijo no coração de todos, fiquem na paz do Senhor. Amém. Também quero agradecer também, né, essa oportunidade. Deixar um abraço forte aí para os irmãos aí que participaram aí, né, que estiveram conosco aí intercedendo, e dizer que é muito bom podemos falar, né, do amor de Cristo e aprender, né, uns com os outros. É interessante saber, né, que a palavra é viva e eficaz, né? E ela diz que realmente foi o que você falou aí, que é o princípio das dores, né? Muitas coisas acontecendo, mas nós sabemos que nosso Deus é fiel, nosso Deus está no controle de tudo, né? A folha não cai da árvore, né, sem a permissão do Senhor, né? Então, que mais vidas possam aceitar esse Deus, que nós possamos continuar pregando esse evangelho da paz aí, né? Levando o evangelho da paz, né, por onde quer que o Senhor permita. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos orar então para terminar a live? Amém. Quem vai orar? Pode orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido e santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento, tua presença. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado poderosamente. Meu Deus, ó Pai, eis aí, ó Deus, ó Pai, a vida do jovem Jonathan. Eis aí, ó Deus, ó Pai, o teu servo, a tua serva, meu Deus, ó Pai, que tem participado, ó Deus, ó Pai, dessa live, que tem assistido, Pai. Meu Deus, ó Pai, que a tua graça, a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, Pai, possa alcançar, ó Pai, essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, aquele Pai que de repente está enfermo, aquele que está com uma dor de cabeça, aquele, meu Deus, Pai, que está com uma dor, ó Deus, ó Pai, alojada, Pai, Senhor, meu Deus, ó Pai, vai repreendendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo, ó Deus, ó Pai, todo mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, todo mal seja cancelado, meu Deus, Pai, pelo nome de Jesus, Pai, Pai querido, eis aí, ó Deus, ó Pai, teus filhos, tua filha, meu Deus, Pai, que estava passando, ó Deus, ó Pai, uma depressão, uma ansiedade, meu Deus, ó Pai, o Senhor toca, Pai, nessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo, ó Deus, ó Pai, todo mal, Pai. Meu Deus, ó Pai, daquilo, Pai, que tem tocado, ó Deus, Pai, contra a vida dos teus filhos, ó Pai, seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Um abraço, pastor Júnior. Um abraço, irmã Viviane. Foi um prazer receber vocês aqui. Espero receber vocês aqui mais vezes. Sábado, não sei se a irmã vai participar. Vai participar, irmã? Então, vou pedir você se você pode me deixar mais para frente. Se for possível. Tá bom então. Tá bom, Daí combinado. Tá? Ó, a minha tia mandou aqui a última mensagem. Ela falou assim: o Lucas disse que vai lá, então vai, que vai ser benção, tá bom? É toda terça-feira, às 7 horas, né? Pode falar, pastor. Tô esperando o Lucas lá. Ele falou para mim, ó, o Jonathan for lá, eu vou também. Aí você foi, ele não foi. Encontramos ele no hospital, ele conversou bastante comigo. Estava ali perto do Hospital Nelson Salles, ele conversou bastante. Eu conheci ele desde... Ele era bem menor lá na escola lá. Ele, a Adriele, né? Graças a Deus, glória de Deus, né? Manda beijo para É uma eles, benção, né? né? Deus abençoe a vida deles também, em nome de Jesus. São uma benção. Então, um abraço. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Um abraço aí para vocês de casa. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe vocês e que a luz dele resplandeça sobre a vida de cada um. Um bom fim de semana e até sábado que vem, a partir das 20 horas e 30 minutos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus. Tchau, pessoal.